Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal, Nas Asas de um Sonho. Sou o Comandante Galdino, para quem não me conhece. E hoje eu queria trazer um vídeo aí um pouquinho polêmico. Um assunto bem delicado. E espero que os colegas aí da profissão entendam. Espero que o pessoal que está me seguindo aí, quem não é da aviação, quem não entende muito do assunto, tenha compreensão também. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre o acidente lá da Marília Mendonça. Não sou, já vou avisando aqui logo, tá pessoal? Não sou nenhum especialista, sou apenas um profissional da área que tá vendo acontecer aí um monte de barbaridades, né? De gente falando um monte de bobeira, de gente condenando os pilotos, né? Os profissionais da aviação lá que se acidentaram. Enfim, vendo um monte de absurdo aí, vendo um monte de especialista, né, na área, especialista que na verdade era para colocar o título de entusiastas, né, não de especialistas. Mas enfim, hoje pessoal, assim, eu queria, como eu falei, é um assunto um pouco delicado, eu estou medindo minhas palavras, mas assim, achei um absurdo o pessoal ficar falando um monte de bobeira, querendo justificar as causas do acidente, querer já incriminar os pilotos. É sempre assim que acontece, né? É sempre assim, né? Porque uma coisa que as pessoas não sabem, que se esquecem na verdade, é que ali não morreu só a cantora, né? A Marília Mendonça. Não morreram só os parentes dela, morreram também os pilotos. Para começo de conversa, é sempre assim. Esses acidentes, quando acontecem, vocês podem ver que eles só falam o nome do artista, né? Ou da pessoa famosa, ou do político, e meio que esquecem. Eu fiquei vendo lá umas reportagens lá nessas mídias aí que vocês já conhecem, esses jornais, esses grandes jornais aí, TVs. E as primeiras notícias, galera, eles só falavam o nome da mulher, não falavam nem os outros dois parentes dela, sei lá, primos. E os pilotos então nem se fala, entendeu? Então pra vocês verem o cúmulo do absurdo, né? Então assim, o pessoal esquece que tinham 5 vidas dentro da aeronave, né? Então esse é o primeiro absurdo que eu vejo aí. Outra coisa, pessoal, tiveram especialistas aí que foram convidados em canais aí, em redes de TV, e o cara tava dando entrevista ali ao vivo enquanto a notícia tava acontecendo. O cara tava falando uma coisa e entrou, tipo assim, uma notícia, um jornalista ao vivo e já informou outra coisa, sabe? Então assim, para vocês verem que o cara meio que ficou meio assim surpreso ao vivo, né? Então, para vocês verem, nesse momento é um momento muito difícil. Ninguém tem que estar falando nada. Existem os órgãos pertinentes, órgãos de investigação, aí o CENIPA, o SERIPA, justamente para isso. Ainda vai ter uma investigação, vai levar aí, ninguém sabe quanto tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Pode ser que nunca nem seja concluída as causas do acidente, entendeu? Só que não. A mídia, vários jornalistas, vários especialistas começaram a deduzir, ficar falando e ficar com esse monte de achismo aí, tá? Então assim, complicado, tá pessoal? Complicado isso aí.
Depois que o acidente acontece, todo mundo vai querer meter o bedelho, falar, dar sua opinião, entendeu? Eu tenho a minha opinião e eu, sendo profissional da área, como eu vi outro dia em um canal, bem interessante a análise do comandante, achei muito legal, tá de parabéns. O tiozão lá do Teaching for Free, achei muito legal aí a visão dele, a defesa, expôs a opinião dele, assim como eu estou expondo a minha. Eu também acho, concordo com ele. É muito cedo para falar alguma coisa, ninguém sabe o que aconteceu. A gente acha, a gente deduz, como a gente tem alguns anos aí de experiência, a gente imagina que o que pode ter acontecido foi isso, foi aquilo. A gente começa, né, a fazer tipo uma análise. Eu faço uma análise pessoal do que pode ter acontecido. Eu vou por eliminação de detalhes, de causas, né? Então a gente faz isso, né? Profissional. Justamente é por isso que existe o CENIPA e o SERIPA, que é para eles identificarem as causas, divulgar para a sociedade aí aeronáutica, para o pessoal da aviação, enfim, para prevenção de futuros acidentes, tá, pessoal? Não é para punir ninguém. Só que assim, o detalhe desse acidente, outra coisa absurda que eu vi aí, é que tinham pessoas já atacando nas redes sociais a filha do comandante. Falando um monte de merda, falando que o cara era culpado, que os comandantes, que os pilotos são culpados. Sabe, os seguidores da cantora. Poxa, pessoal, vamos ter um pouquinho de paciência, não vamos julgar, sabe? Não vamos criticar e apontar dedos, porque o cara tinha muita experiência, o cara era, sabe, era um cara muito experiente, os dois, né? Tá, beleza, o outro eu não sei, eu não conheço, mas o comandante eu vi umas notícias lá que ele já tinha voado em companhia aérea também. Enfim, eram ambas pessoas experientes aí na área. E eu costumo falar o seguinte, que só Deus sabe o que eles passaram ali, o que aconteceu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se aconteceu uma pane, se aconteceu alguma pane ali na aeronave e o cara perdeu um motor, sei lá, e ele acabou colidindo ali com a rede elétrica, né? Ninguém sabe, pô. É muito cedo para falar ainda. Então, assim, eu já tive colegas aí que tiveram panes, já tiveram... Eu mesmo já tive situações difíceis aí, já tive uma pane. E eu sempre falava na época lá, quando eu sofri essa pane, eu falava para todo mundo: no lugar em que eu estava, o que eu passei, o que eu sofri, a pane que eu sofri, cada pessoa reagiria de uma forma diferente. Entendeu? Cada um tomaria uma decisão diferente. Então, assim como o comandante lá, vamos dar um outro exemplo aí. O filme lá do Sully, né? Agora eu esqueci o nome do filme. Acho que é o Aviador. Não, o Aviador não. O Aviador é do Leonardo DiCaprio. Esqueci o nome do filme agora. Do Rio Sully lá, aquele avião da American Airlines que pousou no rio Hudson, né? Então, para vocês verem, o filme ele relata, é um dos filmes. Outro dia eu estava conversando com um comandante, um amigo meu que voou no IA-40. Na época, né, quando saiu esse filme, a gente estava batendo um papo e ele também tinha a mesma opinião que eu. Ele falou assim, cara, a gente tava batendo um papo sobre esse filme, ele falou, velho, é um dos melhores filmes de aviação aí, que retrata o mais fiel possível a vida de um piloto e a situação que a gente entra quando a gente sofre um incidente, um acidente,
E assim, aquele caso daquele filme, galera, o foda de tudo, o mais impressionante de tudo é que os dois, né, os dois pilotos, mas o comandante tomou a decisão que ele achou conveniente, a mais assertiva. Ele tomou uma decisão rápida porque numa emergência, numa decolagem, uma ingestão de pássaro na turbina, nas duas turbinas, não é fácil. E o que o cara fez ali foi o que ele achou conveniente naquele momento. Então assim, ele conduziu a aeronave até o rio, pousou. Cara, então assim, no filme mostra que as seguradoras começaram a investigar e meter o pau, e mídia, e jornais, meu, os caras estavam passando uma pressão fodida, fodida. E teve uma audiência que aí ele começou a explicar as partes técnicas da aeronave, explicar tecnicamente e tal, isso, aquilo. E chegou-se a uma conclusão que, no finalzinho ali do filme, os especialistas lá de segurança chegaram numa conclusão que a aeronave realmente não voava, não chegaria no outro aeroporto, no aeroporto alternativo, e que o cara foi realmente um herói. Só que pra vocês verem, né? No começo do filme até o final do filme todinho, os caras sofreram pressão, apanharam na mídia, foram criticados e eles tiveram que se defender, pô. Eles tiveram que se defender e mostrar que numa situação daquela, cada um reagiria de uma forma diferente e a reação que o cara teve foi a que ele achou mais assertiva no momento. Então, galera, é um assunto muito complicado, muito complicado. As pessoas, nós profissionais aí da aviação, né, os pilotos, a gente treina pane, a gente treina emergências, a gente tem que estar treinado, a gente tem que estar preparado para isso. Só que cada caso é um caso. Por isso que eu gosto de falar que só Deus sabe o que aqueles caras passaram. Então, o caso do Rio Sully, os caras sobreviveram para se defender, né? E infelizmente esse caso aí da cantora, o pessoal não sobreviveu, então não tem como eles falarem o que foi. Então assim, é uma situação muito complicada. Então assim, tenham compreensão, não fiquem... As pessoas têm que começar... Estão perdendo um pouco mais o lado humano da coisa, sabe? Ficam querendo achar culpados. Estão querendo... As pessoas ficam querendo achar uma explicação para o que aconteceu e querem achar culpados, né? Então assim, claro, foi uma tragédia, foi um acidente. Outra coisa que eu costumo sempre falar é que realmente, todo mundo aí já sabe, a aviação é uma profissão de risco, todo mundo já sabe. Só que é uma profissão muito segura, é um meio de transporte muito seguro. E a gente viu aí muita gente falando muita merda, muita gente que não é da aviação, falando que esses teco-teco, que esses aviões pequenos são inseguros, esses aviões aí, cara, complicado, galera, complicado, viu? Complicadíssimo. Quem não entende, quem não é da área, quem se julga aí especialista, fica falando um monte de besteira aí nas redes sociais. Então vamos tomar cuidado. A aviação já não está fácil no Brasil, já não é fácil. Tudo é muito caro. Não está chovendo empregos aí na aviação, não tem número suficiente de aeronaves ainda para como é que fala? Para comportar todo o número de pilotos formados.
A economia do país está passando por uma situação difícil, do país e do mundo, né? E aí ficam esses críticos aí, esses donos da verdade, falando um monte de asneira, botando medo nas pessoas. Meu, fica gerando um ambiente, criando uma bolha, sabe? Na aviação de aeronaves pequenas, aeronave executiva, jatos particulares, jatos pequenos. Tem gente que tem gente que como não entende nada de aviação, eu já vi gente apontar para um Legacy aí, para um Phenom 300, para um King Air 350 e ficar chamando de teco-teco. Ah, eu não tenho coragem de voar nesses teco-teco. Meu, o cara chamar um Phenom 300, um Phenom 100, um CJ4 de teco-teco, um King Air, um B200, o cara não tem noção nenhuma, um Baron, um Seneca, um Matrix, um Meridian, sei lá, esses aviões, o cara ficar falando teco-teco. Teco-teco, pessoal, isso é uma gíria que foi criada por pessoas leigas, inocentes, que não tem nem ideia, que morrem de medo de avião e, sei lá, é meio que uma gozação, sabe? Outra dica, jamais falem isso para um piloto, para quem é da área, chamar um avião de teco-teco, tá, pessoal? É a mesma coisa você falar assim para um paraquedista, eu quero pular de paraquedas. Meu, o cara vai te falar assim, ó, quem pula é sapo, entendeu? É saltar de paraquedas, o termo correto. Nadadeira, aquela, para quem mergulha aí, eu sou mergulhador também, tenho carteira de mergulho, né? Fiz meus cursos lá em Goiânia. Quando eu fui fazer o curso de mergulho, o pessoal, eu mesmo falava, aliás, todo mundo aí tem o costume de falar pé de pato, né? Pessoal, é nadadeira que chama, tá? O termo correto. Então, para vocês verem, em todas as áreas existem os leigos, existem as pessoas que ficam ali metendo bedelho, não são chamados, os especialistas, entre aspas, né? E acaba gerando esse monte de desinformação aí, tá? Então é isso, pessoal. A minha opinião em relação a esse acidente aí é minha, eu guardo pra mim e não faço nem ideia. Aliás, faço alguma ideia o que pode ter acontecido, mas é minha opinião. Então a minha opinião pode estar errada. Então esse negócio de achismo e a gente sair falando, espalhando achismo é a maior besteira do mundo. Então tomem cuidado com esse monte de achismo, tá? E não fiquem divulgando, espalhando aí notícias falsas, notícias mentirosas que podem prejudicar pessoas que são inocentes. É o caso da filha do comandante lá, tá sofrendo assédio nas redes sociais, o pessoal metendo pau, criticando, xingando a menina. Pô, coitada, galera, coitada, já perdeu o pai, já é uma grande perda na vida da pessoa, e agora a galera tá massacrando a menina, sabe? Complicado, complicado. E outra coisa que eu queria deixar aí, uma dica aí pro pessoal, que eu tenho amigos aí na aviação, parentes que quando veem todo tipo de acidente, toda vez que cai um avião, eles me mandam mensagem aqui no meu WhatsApp. Ô, o que você acha, cara? O que você acha que foi? Ô, e esse acidente aí, tu conhece? Galera, eu não gosto de comentar esse tipo de coisa, não sei o que é. Às vezes o avião acabou de cair, 2 horas depois a galera já tá me mandando mensagem, 1 hora depois, ou às vezes até no mesmo momento, né, com a velocidade da notícia hoje. O pessoal já quer que eu... Ô, o que você acha que foi e tal? Velho, não gosto de... É muito complicado, galera. Eu já sofri algumas panes, já tive pane, já tive incidente. E, meu, a galera sai metendo pau, falando um monte de coisa, falando besteira, não sabe. Não passou, só quem sabe é o profissional, é o cara que tá ali dentro, velho. Ah, era isso que eu ia falar pra vocês.
Essa nossa profissão ela é muito ingrata. Você pode acertar, pode trabalhar 10, 20 anos, acertar 10 mil pousos, 20 mil pousos, fazer tudo ali correto, entendeu? Ninguém vai te, ninguém vai falar nada de você. Agora, no dia que você errar, meu amigo, se você quebrar um avião, você pousar por algum motivo, sofrer um incidente ou até um acidente mesmo, aí sim você vai ser lembrado, né? Aí vai ser aquele estardalhaço, aquele fuzuê, seus colegas vão sair metendo pau, falando de você, às vezes falando mal para te queimar na tua região ali, para tomar o teu emprego. Meu, é muito complicado, é um assunto muito complicado, entendeu, galera? Então assim, vamos ter um pouco mais de consciência, vamos nos unir. A classe aeronáutica ela precisa se unir mais, sabe? Eu acho outra coisa que eu queria falar, aproveitando que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas quem quiser que assiste aí. Vocês não veem a classe de advogados, a classe de médicos, de psicólogos, enfim, de outras áreas aí, quando acontece algum erro, alguma falha do profissional ali de medicina ou algum advogado, vocês não veem os outros advogados metendo o pau de um cara, falando mal nas redes sociais, se juntando, ou de fofoquinha, ou rolando áudios em grupos de WhatsApp. Pelo menos eu desconheço, tá, pessoal? Então, assim, ó, é uma classe muito unida. A classe, vamos falar aí de médicos. Quando acontece algum erro, vocês percebem que é só a mídia que vai lá e fala mal e começa a criticar, e aí pega os pacientes, a família dos pacientes, e o pessoal começa a falar um monte de asneira. Às vezes nem sabe qual foi o problema, ainda vai ter investigação, ainda vai ter uma banca de médicos que vão analisar o negócio e depois pode chegar na conclusão que o médico fez ali o que era mais correto, que ele achou mais conveniente. Então, e assim, o cara também trabalha sob pressão, assim como os pilotos. Sob pressão que eu quero dizer aqui, pessoal, é uma profissão também arriscada, que a gente ali tem que estar atento, tem que estar focado na decolagem, num pouso, monitorando o voo durante o voo, claro, mas o momento mais crítico, né, que a gente fala aí, que a gente trabalha com mais pressão é no pouso e na decolagem, tá? Então, pessoal, vamos tomar mais cuidado, vamos nos unir mais aí na aviação, vamos parar de sair falando besteira em redes sociais e vamos parar de ouvir esses especialistas ou divulgar essas notícias aí que esses especialistas gostam de se aparecer e ficar ganhando fama em cima da desgraça dos outros, né? Então, assim, ó, desculpa aí o desabafo. Eu tô aqui em defesa dos profissionais que faleceram, claro, mas também gostaria de deixar claro aqui que também fiquei muito triste com a perca, fiquei comovido com o acidente no geral. Era uma ótima cantora, gosto muito das músicas dela, eu e minha esposa a gente escuta muito sertanejo lá em casa. Então assim, ficou todo mundo abalado, com certeza, entendeu? Só que eu acho que a gente não pode sair falando aí, criticando os profissionais, porque todo mundo tem família e eles deixaram pessoas para trás e essas pessoas estão sofrendo muita pressão, tá, pessoal, nas mídias aí, nas redes. Então é isso, espero que vocês tenham entendido aí o meu ponto de vista. Um grande abraço aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.